o mentiroso desempenho de Ramon Dias no Corinthians. Por que mentiroso? Eu vou explicar. O Ramon Dias, quando ele chega no ano passado e consegue, vamos pegar as 9 vitórias do ano passado até esse último jogo contra o Barcelona na Libertadores. Cara, daqueles jogos do Corinthians, o Corinthians conseguiu as 9 vitórias, ok, só que eram contra times que não tinha tanta expressão naquele momento. Times que não estavam brigando mais por nada, times menores. Se você pegar aqueles 9 jogos, cara, foi contra a Vitória, Criciúma, Cuiabá, o Cruzeiro com o time totalmente reserva, quase o terceiro time porque tinha a final da Sul-Americana. Então, teve um jogo que foi muito importante, que foi contra o Palmeiras, onde o Palmeiras jogou melhor do que a gente o jogo, mas a gente acabou ganhando. Puta, é um jogo decisivo, é um clássico, não importa muito jogar bem, não importa a vitória, mas a gente pode colocar também, né, nesse mesmo 9 jogos do Corinthians, que não foram contra times extremamente expressivos ou o Corinthians não jogou bem, correto? E nesse começo de ano agora, o Corinthians, cara, ele tem vitórias contra Velo Clube, Água Santa, Noroeste, e muitos dos jogos o Corinthians passou sufoco para ganhar esses times, correto? E nos jogos clássicos que o Corinthians teve, que são jogos maiores, e também nos jogos decisivos da Libertadores, cara, o Corinthians não foi bem. Contra o Palmeiras, ele não jogou melhor do que o Palmeiras, conseguiu um empate, mas o Palmeiras jogou muito melhor que o Corinthians. Contra o São Paulo jogou muito melhor que o Corinthians. Contra o Santos, a gente consegue a vitória, mas o Santos também criou mais oportunidades que o Corinthians. Os 2 jogos na Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela, o Corinthians não jogou bem nenhum dos 2 jogos. E agora esse último jogo contra o Barcelona, que também não foi lá essas coisas, certo? Vídeo é o resultado. E é o seguinte, por que eu estou falando sobre isso? Porque se você pegar jogos decisivos do Corinthians, ou jogos grandes que o Corinthians teve com o Ramon Dias, ele não desempenhou em nenhum. Nenhum deles. Pega o clássico do ano passado contra o Palmeiras foi melhor, mas o Corinthians ganhou. Correto? E se você pegar também naquele mesmo ano, né, no ano passado, os jogos de semifinal de campeonato da Copa do Brasil e da Sul-Americana, cara, ele foi muito mal nos 2 jogos. No primeiro jogo contra o Flamengo, eles calam um time horrível e o Flamengo conseguiu ganhar fácil da gente aquele jogo. 1-0 foi pouco aquele jogo. No segundo jogo contra o Flamengo teve um jogador expulso, o Bruno Henrique, com 10 minutos de jogo. E mesmo assim ele não conseguiu fazer o time jogar. O time não desempenhou bem. Contra o Racing, os 2 jogos mal, em casa, 2-2, e aí perde o jogo fora. Contra os clássicos, como eu já citei, contra o São Paulo, um atropelo do São Paulo, um empate contra o Palmeiras e uma vitória com o Santos jogando melhor. E também teve os jogos da Libertadores, né? Universidade Central, os 2 jogos, o Corinthians não jogou bem, e esse jogo contra o Barcelona agora não jogou bem. Se você pegar os 11 jogos que o Ramon Dias teve, esses jogos que eu citei, são 11 o total, ele conseguiu 3 vitórias contra o Palmeiras, contra o Santos e contra a Universidade Central 3-2, aquele jogo em casa, né, da classificação. E os outros 8 jogos desses 11, o Corinthians não jogou bem e não conseguiu vencer. Então, se você pegar o aproveitamento dele, tirando esses jogos mais fáceis aí contra time de Série D, contra time de Série C de Campeonato Brasileiro, o Corinthians não tem um desempenho bom com o Ramon Dias. De 11 jogos, são 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E as derrotas de forma humilhante. Então, por isso que eu acho que E assim, se o campeonato do Corinthians for contra esses times de Série D, mano, ok, ele tá fazendo a parte dele. Agora, o campeonato do Corinthians não é contra time de Série D. O campeonato do Corinthians, se ele quer ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, que agora ficou muito difícil, do Campeonato Paulista, é contra times da elite do futebol brasileiro. E contra times da elite do futebol brasileiro, em jogo grande, jogos decisivos, o Ramon Dias tem ido muito mal pelo Corinthians. Muito mal pelo Corinthians.